Será que eu também consigo pagar minha dívida por até 3 vezes menos? Então, o meu trabalho aqui é fazer com que você pague sua dívida por um valor até 3 vezes menor, para que você consiga ter dinheiro sobrando para saber como e quando você vai pagar cada uma das suas dívidas e consiga priorizar cada uma delas, né? Porque uma das coisas que eu mais recebo são as pessoas me perguntando assim, Dagi, eu não sei se eu consigo porque meu caso é muito complicado. E a primeira coisa que eu preciso contextualizar para você antes de dizer se você consegue ou se você não consegue, é dizer para você o que é e o que não é verdade. E aí eu trouxe uma história para vocês pensarem junto comigo, né? Imagina que uma criança, nos seus primeiros dias ali de vida, literalmente, tá? Ela chega, ela começou a engatinhar e aí ela dá os primeiros rastejadinhos assim, ela começa a andar e digamos que ela já falasse, tá? Ela olhasse para a mãe e falasse assim, mãe, toda vez que eu começo a subir nas coisas eu caio. Será que eu também consigo andar, mãe? Eu vejo que todos os bebês andam, mas eu não ando, né? E aí se for parar para pensar, uma criança não tem essas indagações, né? Agora vamos para um outro exemplo, aquela criança que está indo para os seus primeiros dias na escola. Aquela que tá indo assim e fala assim, ai mãe, não quero ir, mãe, porque será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir? Mãe, não quero ir para a escola hoje, a matéria tá muito difícil, hoje tem aula de matemática. Imagina se no seguido disso, a mãe não fizesse o papel dela de falar assim, olha, filho, filha, é só uma etapa, você é mais um dos seus coleguinhas, faz assim para você se sentir melhor, foca nisso, pensa isso, a mamãe tá aqui, etc, né? Então, assim, imagina se todas as vezes que a gente analisar uma situação e pensar assim, nossa, eu acho que meu caso é muito complicado, não tem solução. E aí é quando eu entro aqui como, literalmente dizendo para vocês a realidade do que é um caso complicado, do que não é um caso complicado. Qual que é esse ponto aqui? O que é muito importante você saber na hora de entender se seu caso é complicado ou não? A primeira coisa que a gente faz é um exame, galera. É um exame. Mais ou menos assim, como é que eu sei se meu caso é complicado ou não? Digamos que você chega no médico com uma suspeita de uma doença. Como é que você vai saber se seu caso é complicado ou não? Fazendo um exame. E aí eu percebo que as pessoas, elas olham o problema delas, com base somente no problema delas. E se vocês pararem para pensar, um exame de sangue, ele tem lá os níveis de média, né? Por exemplo, uma pessoa saudável tem tantos glóbulos brancos e tantos glóbulos vermelhos. E por não ter parâmetro, a pessoa acaba achando que o caso dela não tem solução. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês reais de alunos que eu já tive para ajudar vocês a ficar presente para uma história real. Porque às vezes só eu falar que também é possível para você não vai ser suficiente. Então eu vou contar uma história de uma das primeiras pessoas que eu cuidei assim como consultora financeira, né? Quando a pessoa chegou, ela já estava num estado crítico de saúde por causa das dívidas, né? O que aconteceu com ela? Ela vinha sendo literalmente atacada judicialmente por uma questão de guarda do filho. E todas as vezes que ela recebia um processo, ela acabava gastando mais, ela acabava pegando mais um empréstimo. Só que olha a situação dela. Ou ela pegava um empréstimo para pagar o advogado, ou ela perdia a guarda do filho. Assim, essa história não aconteceu uma vez, não, já aconteceu 2 comigo, né? De ver pessoas se endividando para pagar advogado. E nada de errado com isso, tá? Como eu falei, muito provavelmente na situação dela faria a mesma coisa. Só que a situação dela, o salário dela, mais de 50% do salário. Então, uma pessoa que ganhava 6 mil reais, mais de 3 mil reais do salário ia para pagar empréstimo. E mesmo assim não era suficiente. Então, além do que era descontado na folha, tinha mais uns R$ 1.500 que ela devia. Dagi, e aí? Por que você está falando isso para mim, para dizer que esse caso é complicado e o meu não é? Não é nem sobre isso, é só para dizer para vocês que, de fato, quando eu olhei a situação dela, foi uma das primeiras vezes que eu acabei de concordar, assim, eu falei assim, olha,
acho que seu caso é complicado, mas jamais acho que seu caso é sem solução. E aí nós começamos um processo de fazer a separação das dívidas, que eu vou explicar já já para vocês, e vou ensinar como que vocês podem sair daqui e fazer já um pequeno passo para você entender o que é o tamanho do seu caso, a proporção do seu caso e como que você pode começar a resolver ele exatamente para colocar dentro de você essa certeza que você também consegue. Beleza, o que a gente fez? A gente começou a literalmente garimpar, não sei se vocês sabem o que é garimpar, porque garimpar é um termo antigo, né? Mas a gente começou a pesquisar em todo o mercado financeiro quem eram as instituições que, apesar da situação financeira dela, apesar do nome sujo, nome restrito, né? As pessoas entendem mais nome sujo, mas enfim, apesar de estar com nome com restrição no SPC, no Serasa, apesar de estar com todo o salário comprometido em crédito consignado e cartão de crédito consignado, apesar de já ter dívida em mais 2 outros bancos, apesar disso, acreditem, existem bancos que têm interesse em receber o juro dessas dívidas. Então, literalmente, a gente começa um processo de 3 vias, eu falo, que é um processo de apagar o incêndio, um processo de entender por que o incêndio aconteceu, que nesse caso existia sim uma pontualidade de uma sequência de processos judiciais e, ao mesmo tempo, readequar a vida para esse momento em que estamos apagando o incêndio e precisamos evitar que o incêndio aconteça de novo. E aí, de fato, a gente conseguiu levar a dívida para o menor juro possível e conseguir reduzir dívidas na casa de 350 mil reais para uma casa de 250, então eu estou falando de mais de 100 mil reais de redução de juros. Então, diante de um caso ali que eu vi, nossa, esse caso era complicado. Só que aí, né, eu estava começando, então eu tinha no meu rol de clientes uns 4, 5 casos. Eu tinha 2 meses que eu tinha começado a atender como consultora financeira. Então, dentre aqueles poucos casos que eu tinha até aquele momento, aquele caso era complicado e parecia que não tinha solução. Só que aí passou um pouquinho, chegou logo, uns 3 meses depois, chegou a Franciane. E quando ela chegou, eu falei assim, realmente temos mais um caso aqui complicado. E foi diante até mesmo do caso da Franciane que eu comecei a ter certeza que não existia caso sem solução. Porque ali o caso era tão grave porque não tinha nenhuma instituição que ia querer comprar a dívida dela e não tinha para onde reduzir padrão de vida, não tinha como eu falar para ela, para de usar o carro para ir trabalhar, porque ela trabalhava em outra cidade, aparentemente não havia o que fazer. Só que todas as vezes que nós temos um problema, e se a gente olhar para a situação e falar, realmente, filho, eu acho que você vai ter que sair da escola, porque a escola não é para você, você não é uma pessoa simpática, você não vai conseguir fazer amigos, realmente matemática, meu filho, é para todo mundo, menos para você, você é burro mesmo. Eu fico imaginando se vocês fariam isso com o filho, sobrinho ou irmão de vocês. Quando eles falassem assim, mãe, não quero ir para a escola porque eu não gosto de matemática, eu sou ruim. Eu imagino que vocês iam falar, realmente, filho, você é burro e a gente não consegue resolver seu caso. Vocês não vão fazer isso, né? E eu tô sendo bem enfática aqui porque a comparação é a mesma. Então, se você chegou num cenário que o tamanho da sua dívida você acha que não tem solução, essa minha cliente, a Franciane, chegou também. E aí a gente lidou com aquela impossibilidade, que era a impossibilidade de fazer uma transferência de dívida, de reduzir os juros, só que era apenas uma dívida que sim era a maior delas, que não tinha como fazer nada. Ainda existiam 90% de coisas que estavam totalmente no nosso controle fazer. E de fato nós fizemos. Tudo que manda o figurino do método Mais Dinheiro Zero Dívida, e ela quitou uma dívida de 45 mil reais por 15 mil reais. A grande questão é que ontem uma aluna com 15 dias de curso conseguiu isso também. Ela conseguiu pegar uma dívida que estava em outro banco e reduzir em mais de 25 mil reais. Ou seja, mesmo que o seu caso pareça sem solução, antes de você dizer, realmente, esse negócio de sair das dívidas não é para mim não, eu recomendo que você dê uma chance para o seu caso. Vai numa segunda opinião. Eu imagino que antigamente existia muito isso. A pessoa ia no médico e falava assim, você está com uma doença que agora é só esperar 6 meses para você morrer. E a pessoa não tinha um médico para ir pedir uma segunda opinião. Hoje já não é assim. Hoje a gente pode fazer mais um exame e a tendência da medicina, aqui não vou entrar na medicina, mas é tentar
até dar certo, tentar até o último suspiro, a gente fala, né? Então, por que que você vai se colocar numa posição onde você não consegue, achar que você não consegue fazer? Talvez, mesmo eu dando esses exemplos para vocês, você ainda vai falar para mim assim, Dagi, você não está entendendo, Dagi, eu devo a agiota. Dagi, a agiota não tem negociação, Dagi. A agiota eu tô pagando só o juro, não tem solução. E aí eu falo para você, calma. O agiota tem duas coisas, o dinheiro que você pegou emprestado e o juro. Assim como você pode pagar o juro todo mês, você pode pagar o juro e um pouquinho da dívida principal, se você tiver uma estratégia. Se você criar uma estratégia, Dagi, mas você não está entendendo, Dagi. Desconta direto do meu salário. Quando eu recebo, o banco vai lá e pega o meu dinheiro, Dagi. O que eu faço? Aí eu conto para vocês que existem as leis para te proteger. Existem as leis que te ajudam a conversar com o banco e a garantir que a lei, que só 30% da sua renda deve ser comprometida com empréstimos, para te ajudar. Ou seja, na pior das hipóteses, que até hoje eu só cheguei nessas vias judiciais com 2 pessoas, e eu já tenho mais de 1000 alunos aí que passaram pela minha mão, entre clientes e alunos, né? A gente só chegou a ir para a justiça umas 2 vezes, porque não precisa, a gente acaba encontrando outra solução. Então, para você que acha que seu caso é muito complicado porque debita direto do seu salário, relaxa, tem uma lei que te protege, uma lei que diz que todo mundo que é assalariado não pode ter mais de 30% da renda comprometida. E aí tem mais. Talvez você vai falar assim para mim, Dagi, meu caso é muito complicado porque eu já entrei em contato com o banco e não consegui. E aí eu vou dar um exemplo para vocês mais prático ainda, para você que talvez ainda duvida, né? O Banco Central, ele é um paizão de quem tem problema com o banco. Eu sempre falo isso, ó, tenha um paizão. Paizão é o Banco Central. E por que eu falo paizão? Porque ele é a pessoa que é brava quando você tá errado, então ele vai te corrigir se você tá errado. Se você reclamar no Banco Central que você tentou pegar um cartão de crédito e o banco não aprovou, ele vai falar para você, filho, filha, seguinte, o banco tem o direito de te dar um cartão ou não. Fica na sua aí que você tá errado. Só que se você mostrar para o banco, através de um passo a passo, o seu interesse de negociar e de pagar a tua dívida por um valor justo, registrando o protocolo, registrando o passo a passo que você seguiu, mandando e-mail para o gerente, guardando print de conversa de WhatsApp, o Banco Central vai sentar e literalmente é assim que funciona, tá? O Banco Central vai mandar um e-mail assim: olá, senhor banco, tudo bem? Essa pessoa entrou em contato, tá aqui todas as provas que ela me mandou. O que tá acontecendo? Você me explica melhor? É quando chega, eu brinco quando o pai, eu não sei se vocês têm mais irmãos, mas quando meu pai botava eu e meus irmãos assim na mesa, era porque ele ia descobrir a verdade. Quem é que tava falando a verdade, quem é que tava falando a mentira. Então, vocês que não têm irmão, é assim que pai faz, tá? Então, assim, coloca na mesa e fala assim, ó, e aí? Quero os fatos, cadê os fatos? O que você fez para resolver? O que você fez para resolver? E vou contar uma história para vocês aqui que é idêntica a essa situação. Um dia, o meu irmão me acusou de ter pego uma tesoura dele. E ele foi pro meu pai falar que eu mexi no quarto dele e de fato eu não tinha pego. O meu pai fez literalmente, meu pai era meio bravo, né? Meu pai fez literalmente meu irmão arrancar tudo de dentro do guarda-roupa. E falou assim, se eu achar essa tesoura, Maicon do céu, Maicon, o nome do meu irmão, eu vou te dar uma coça. E eu, como eu já não era nada dramática, filha caçula, comecei a chorar copiosamente. Porque eu estou sendo injustiçada. Ó céus, ó vida, adivinhe, a tesoura estava no guarda-roupa do meu irmão. Nessa hora, eu sei que eu olhei meu irmão apanhando e eu fiquei até sentindo culpada. E eu não esqueço dessa cena, tanto que me vem a cena na cabeça agora, meu irmão levando uma coça porque tinha me acusado injustamente. E é exatamente assim que acontece com o Banco Central. Quando o Banco Central identifica que o banco lá, grandão, o bancão que não quer negociar com você, que você já tentou e não conseguiu, tá de sacanagem, o Banco Central fala assim, meu querido, eu vou te dar 2 opções. Ou você resolve, ou eu vou te dar uma coça. E o que é a coça do Banco Central? Colocar lá na internet para todo mundo ver
que aquele banco tem reclamação procedente. O que é isso? Que aquele banco é injusto, que aquele banco não segue as leis e que aquele banco, mesmo sendo orientado para fazer a coisa certa, está fazendo a coisa errada. E aí, se você pesquisar lá no Google, tá? Ranking dos bancos com maiores reclamações procedentes no Bacen, você vai ver lá. Pensa o seguinte, se eu tenho uma loja de roupa, eu não quero aparecer no ranking das lojas de roupa mais porcaria que tem na cidade. Eu não quero que a minha empresa esteja lá, né? Então eu quero que a minha empresa seja vista como uma empresa justa, que garante os direitos das pessoas, que ajuda as pessoas. Então o Banco Central é o teu protetor, literalmente, só que ele é justo. Então, às vezes, para você que fala assim, Dade, mas eu já tentei de tudo com o banco, eu não consigo. Talvez é que você não conheça os seus direitos e você não conhece o Banco Central. E essa história do meu irmão da tesoura veio a calhar, porque é igualzinho. Meu pai falou assim, eu quero a justiça. Você sempre acusa sua irmã de mexer nas suas coisas indevidamente, então agora eu quero que você, se você tiver certo, ela vai apanhar, se você tiver errado, você que vai apanhar. E aí foi essa história, foi o desfecho que meu irmão achou a tesoura, ele tinha me acusado indevidamente. E às vezes o Banco Central, ele precisa fazer essa intermediação, porque as pessoas que você conhece lá no seu banco, elas não estão muitas vezes até dispostas a te ajudar. E por quê? Porque elas são filhas da mãe? Não, galera, porque elas têm meta para bater, porque elas têm um chefe que elas têm que prestar conta, porque nem sempre está na mão do gerente do banco apertar um botão para te ajudar. O gerente do banco é um funcionário. Então, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando de gerente de banco, até porque eu fui gerente de banco 8 anos e eu sei que 90% das coisas não está na mão do gerente da sua conta. Nessa situação com meu irmão, eu não tinha como ir lá na minha irmã e falar para minha irmã, mana, me ajuda que meu irmão tá me acusando. Eu tinha que falar com meu pai, era o meu pai que mandava na bagaça. E é o Banco Central que manda na bagaça. Todas as vezes que você achar que o seu caso não tem solução, antes você tem que ir lá e falar com seu pai. Quem que é seu pai das finanças? É o Banco Central. Então, assim, quando eu achei que meu irmão estava sendo injusto comigo, eu fui lá, ô pai, o meu irmão tá me acusando indevidamente. Né? A gente não falava assim, né? Mas eu era muito chorona, então eu ia chorar. E às vezes, né, eu sempre falo para as pessoas terem cuidado para não fazer reclamação demais no Banco Central. Mas olha que doido, hoje uma aluna está tentando conseguir uma informação que só o banco não dá. Ela já ligou 10 vezes. Se ela já ligou 10 vezes e nem o 4004, nem o telefone da agência, nem o saque, nem a ouvidoria atendeu, cara, ela tem que reclamar no Bacen, ela precisa da informação. Então, ela não está sendo errada de fazer essa reclamação. Mas beleza, Dash, agora que eu já te expliquei, mesmo que você deva agiota, mesmo que você debita direto do seu salário, mesmo que você já tentou no banco e não conseguiu, agora eu vou te dizer que a pior coisa que você pode fazer, se você vê que seu caso é muito complicado, se você acha que ele não tem solução, é você ir atrás de mais dinheiro para retampar o buraco. Parece contraintuitivo, né? Porque quando vocês estão endividados, e eu sei disso porque foi exatamente o que eu fiz quando eu devia 100 mil reais, com 24 anos, eu olhei a conta estourada, cartão estourado, o salário caiu na conta, não cobriu o limite, não sobrou R$1. Ainda entrou no negativo de novo, não tinha pago nem o cartão, nem o aluguel, morava com os outros ainda. Como é que eu ia justificar ali para minha amiga? Amiga, não tem dinheiro para pagar aluguel. Não tinha como, né? O que eu falei? Eu preciso de dinheiro. Não é só dinheiro, porque quando eu arrumei o dinheiro para ir lá pagar minha dívida, eu me endividei de novo. Quando eu peguei 60 mil reais e fui lá no banco quitar minha dívida à vista, não quitou toda a minha dívida. Então, o que você não faz é ir atrás de dinheiro primeiro, antes de cuidar de uma estratégia. Imagina se o meu pai, lembra que eu tô dando a história do meu pai, tivesse pego nós dois e dado uma surra antes de ver qual era o melhor jeito de resolver a briga dos irmãos. Não era esse o caminho, e ele podia ter feito isso. Então, ir atrás de dinheiro é você pensar assim, ó, quer saber, eu tô com um problema, eu vou atrás de dinheiro e vou colocar aqui. O que acontece quando você vai atrás de dinheiro para resolver o problema? Normalmente, o que vai acontecer é que você não resolve o problema, você só estanca o sangramento. Por exemplo, meu gato me arranhou, né? Primeira coisa que a gente faz é apertar para o sangue parar de sair, né? Mas aqui, ó, o sangue que tá saindo, ele vai ter que cicatrizar, vai ter que sarar porque teve um machucado. Não adiantava eu só fingir que nada aconteceu. Então, você ir atrás de dinheiro para tampar o buraco da dívida vai fazer com que sua dívida cresça. Você só vai atrás de dinheiro para pagar as dívidas depois que você tem uma estratégia. E como é que eu faço essa estratégia? Que uma dívida, tá? Elas são os seus 4 dedinhos aqui, ó.
4 dedinhos. Então, essa estratégia, uma estratégia que eu vou usar para explicar hoje. Então, existem 4 tipos de dívida. Imagina que são 4 potes, que são meus 4 dedos aqui. A primeira coisa que você deve fazer, e você pode fazer isso circulando, sabe? Circulando aqui em cima, umas bolinhas, né? A primeira coisa que você vai fazer é separar suas dívidas por tipo. Imagina que a gente vai lá no mercado e tem a seção dos frios, tem a seção dos pães, tem a seção dos produtos de limpeza e tem a seção das bebidas. É igualzinho com a dívida. O que você vai fazer? Primeiro tipo de dívida é a dívida que mais tira sua paz, que é a dívida com a agiota e dívida com familiar. Dage, mas por que elas são iguais? Porque são dívidas com terceiros. Aquela dívida que você tem com a sua amiga que vende roupa. Então eu gosto sempre de colocar aqui essas dívidas com pessoas. Dívida com pai, com mãe, com tio, com madrinha, com sobrinho e também dívida com a agiota. Porque pode parecer que a dívida com a agiota é mais grave que a dívida com família, mas o tamanho da pressão psicológica, que é dever um familiar ou dever um agiota, é a mesma. Você pode na sua cabeça achar que o agiota é pior porque o juro é maior, mas e a vergonha? O que vocês acham que custa mais? Pagar juro ou passar vergonha? Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, eu prefiro dever para o banco do que dever para a família. Eu prefiro pedir emprestado para o banco do que pedir para o meu parente. Né? Tem muitos ditados com relação a isso. Então, assim, a parada é que essas dívidas aqui, que são dívidas com pessoas, né, agiota, familiar, amigos, essas dívidas geram uma pressão psicológica muito grande. E é a primeira dívida que você tem que colocar como prioridade, é o primeiro grupo de dívida que você vai ter que olhar com carinho. O segundo grupo de dívidas são as dívidas com garantias de bens, financiamento de carro, financiamento de casa, e de qualquer coisa que tenha garantia de bens, às vezes um refinanciamento de casa, um refinanciamento de carro. Por quê? Se você não pagar isso aqui, você vai perder seu bem e ainda vai ficar devendo. Porque normalmente quando tem uma busca e apreensão de carro ou um leilão de imóvel, a pessoa ainda fica com dívida, principalmente carro, tá? Então esse segundo grupo você vai montar lá, quais são as minhas dívidas aqui. É importante colocar aqui, do agiota, por exemplo, se você só pagou o juro, você está devendo o valor principal que você pegou. Então, se você pegou 10 mil e pagou só o juro, você está devendo 10 mil. Então, peguei 10 mil, paguei 5 mil de juros e estou devendo 10 mil. É assim mesmo que você vai anotar. E do carro a mesma coisa, ó. Financiei um Celta, peguei 30 mil emprestado, dei 2 mil de entrada e já paguei 15 e estou devendo 30, porque o carro tem juros, né? Então, é você começar a levantar. O terceiro grupo vai ser o grupo das dívidas com consequência severa. Ela até não tem garantia de bem, mas tem uma consequência severa. Na pandemia agora, a gente não está tendo corte, às vezes, de luz e água por causa das medidas que tiveram para apoiar as pessoas que perderam o emprego e tal. Mas essas dívidas com consequência, eu gosto muito de citar o plano de saúde, o seguro do carro, as dívidas que se você não pagar vai ter uma consequência forte na sua vida. O condomínio, por exemplo, é uma dívida que se você não paga dá problema, porque às vezes vai até para execução judicial, dependendo do condomínio. E em seguida, você tem as dívidas com os bancos, que vem para o quarto lugar. Dívida de consignado, dívida de cartão consignado, dívida de cartão de crédito. Esses 4 grupos de dívidas não significa que um eu não vou pagar e o outro eu vou pagar. A parada é que talvez você ainda não saiba, e essa é a grande dica que eu vou te dar hoje, que quando você está frágil emocionalmente por causa das dívidas, é muito difícil negociar com o banco, porque você tem essas outras 3 coisas aqui pegando fogo na sua cabeça. Boleto chegando por debaixo da porta, você tem parcela da casa chegando cartinha dizendo que vai para leilão, que vai entrar em execução judicial, cartinha de processo extrajudicial. Tudo bem que aqui no banco tem as ligações de cobrança, né? Mas são as ligações. Você pode até não atender se você não quiser. Mas a dívida que dói mesmo é a dívida com a agiota, a dívida com familiar. Então, a dica prática que eu vou dar hoje para você, 90% das dívidas com os bancos, que são de cartão de crédito, de cheque especial, as dívidas de empréstimo pessoal, sem ser o consignado, tá, gente? O consignado debita lá da folha, o cartão consignado também, mas as dívidas bancárias, basicamente a gente tem a possibilidade de deixar para depois. A gente tem a possibilidade de fazer uma portabilidade de crédito, a gente tem a portabilidade de fazer um refinanciamento de algum bem,
fazer a troca de algum bem para conseguir reduzir o juro. A gente tem a possibilidade sim de fazer um refinanciamento direto com a instituição, ou seja, dívida com o banco, e agora você que está me assistindo aí vai ficar bravo comigo, mas é verdade isso que eu estou te falando. Tem só 12 anos de experiência bancária, tá? Só 12 anos, 8 deles eu trabalhei dentro do banco, o resto foi aqui fora. Então assim, dívida com o banco é fácil de resolver, galera. E eu sei que isso deve ser a coisa mais horrível para você que está do outro lado me ouvindo de ouvir. Você deve me achar uma filha da mãe, porque quando eu devia, uma coisa que eu ficava muito brava é quando eu via Natália Arcuri. Eu lembro muito que era Natália Arcuri, hoje eu amo ela, né? Mas eu ficava puta quando ela falava assim, é fácil sair da dívida, é só você fazer tá. E hoje sou eu que sou a pessoa que tô aqui falando para vocês, porque de fato era fácil, mas eu estava surda. Eu estava surda, olhando para o meu problema e falando, meu Deus de Jesus, Maria e José, eu devo 100 mil reais. Eu tenho 24 anos e devo 100 mil reais. Meu caso não tem solução. Eu não vou conseguir resolver isso nunca. E aí tinha alguém falando para mim, consegue sim. Ó, é só você fazer aqui, isso aqui pode esperar. Prioriza isso aqui, refinancie isso aqui, faz portabilidade disso aqui. Só que eu tava surda. E aí o que eu quero dizer para você é que você vai sair dessa aula aqui agora e você vai colocar em prática essa dica que eu vou te dar. Pega todas as pessoas que você deve, seja agiota, seja familiar, e organiza suas dívidas priorizando essas dívidas. Conversa com essas pessoas. Você vai buscar começar a pagar, nem que seja 100 reais do dinheiro que você pegou emprestado para o agiota, além de pagar só o juro. E eu quero deixar bem claro aqui que a maior parte das pessoas que me seguem aqui são assalariados, é a maior parte, tá? E essas pessoas, elas foram impactadas pela pandemia, mas eu brinco sempre, né, aqui que eu sou a pessoa que fala o que às vezes, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. O que a gente está vendo na prática, e eu tenho os meus alunos, são que os funcionários públicos estão recebendo salário e os funcionários de empresa privada tiveram às vezes o salário reduzido. E o que eu vi de gente me mandando mensagem falando que vai pegar o benefício do governo para pagar cartão de crédito, não está escrito. Então, o banco é uma dívida que você pode colocar como prioridade 4. Eu falo que é prioridade 4 resolver com o banco. Primeiro você resolve dívida com familiar, dívida com agiota, dívida com amigo, porque isso tira seu sono. Depois você vai resolvendo as dívidas com bens. Depois você vai resolver as dívidas com consequência, que tem como renegociar. Então você consegue reparcelar o condomínio, você consegue reparcelar a luz. Muitas vezes você consegue reparcelar IPTU, IPVA. Essas dívidas às vezes nem tem consequência na hora, assim, zero, né? Espera normalmente um ano ali para o governo começar a te cobrar mais fortemente. Então, quando você para de olhar o banco como tua prioridade e começa a priorizar você resolver as dívidas que estão tirando da sua paz primeiro, as chances são que vai ficar mais leve e mais rápido para você atingir. Quando eu falo para você que é possível para você pagar a sua dívida por um valor até 3 vezes menor, é porque é mesmo. E a técnica que eu estou te trazendo aqui é um segredo. Literalmente, ao invés de você olhar a tua dívida como se ela estivesse dentro de um cesto de lixo, você vai pegar 4 potes. Eu fiz meus 4 dedos aqui e vai separar a sua dívida de acordo com a consequência de cada uma delas. E para cada uma delas existe um tratamento. É importante que eu consiga aqui, nessa minha fala, fazer com que você abra os seus ouvidos para a solução. Porque enquanto você ficar dizendo que teu caso não tem solução, que não tem jeito, que não resolve, que não é possível para você, que é possível para qualquer pessoa, menos para você, você não vai estar aberto para ouvir a solução. A solução está aí, mas basicamente o que você vai precisar fazer é abrir os seus ouvidos. Olha, se eu não devo, e eu tenho uma tática que é falar para as pessoas assim, se você não deve no seu CPF mais de R$500 mil, eu já vi caso pior que o seu. Porque eu já vi dívida a nível judicial na casa de 1 milhão, de R$500 mil. Eu vim aqui especialmente falar para você que tem uma dívida, seja com agiota, com familiar, seja com amigo, seja de carro, seja de casa, seja de condomínio, de IPTU, de IPVA, de energia, de aluguel ou dívida com banco. Toda dívida tem solução e você também consegue.
mas antes de qualquer coisa, o primeiro passo é você tomar a decisão de resolver e acreditar que sim, é para você sim, e que para isso, várias vezes, eu te mostrei exemplos de pessoas reais que conseguiram, mesmo o governo não estando mais fazendo consignado para ninguém, mesmo o banco não negociando, mesmo o dinheiro sendo tirado do salário na hora que a pessoa chega, ou seja, mesmo, sim, é possível para você sim, basta que você decida caminhar, basta que você decida dar os primeiros passos e entenda que só não tem solução para a morte. Se não for, se você está vivo, tem solução para sua dívida, e eu espero que com essa aula você tenha conseguido visualizar isso. Então, é isso, obrigada, beijo galerinha!